Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estamos com vocês a fim de estudarmos uma das parábolas de Jesus em meio a tantas que ele nos deixou. Eu peço a vocês para se inscrever no canal do YouTube Mariluza Moreira. Vocês clicam no sininho para receber as notificações e no lembrete para ser avisado quando tiver estreia das parábolas, que passamos às terças-feiras às 20 horas. Contem para os seus amigos, os seus parentes, a fim de que todos nós possamos estudar juntos as parábolas de Jesus e assim aprendermos com tanta clareza as suas lições maravilhosas. Hoje nós vamos estudar a parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31. Então, a parábola refere-se a coisas simples da época de Jesus e de todas as épocas. Um senhor que tinha uma gleba, uma vinha, onde tinha servos para trabalhar, e possuía 2 filhos. E, chegando-se ao primeiro, pediu que ele fosse naquele dia trabalhar na vinha. E ele disse que iria, mas não foi. Dirigiu-se, portanto, ao segundo e fez a mesma orientação e pedido: Vá hoje trabalhar na minha vinha. E ele disse: Não estou com vontade, não vou não. Depois, pensando bem, arrependeu-se da resposta que havia dado e foi trabalhar. E Jesus pergunta qual fez a vontade do seu pai. E todos responderam que seria o segundo. Então ele estava falando com uma multidão que tinha preconceito contra os publicanos que cobravam os impostos e as meretrizes. E ele disse a todos eles que os publicanos e as meretrizes provavelmente entrariam primeiro no reino dos céus do que eles. Porque ele estava falando com relação às obras de cada um. Nós seremos julgados pelas nossas obras, não pelos nossos títulos, não pelos nossos bens, não pelas nossas posições sociais, muito menos pelas nossas palavras e nossos discursos. Geralmente as pessoas que são charlatãs ou que são enganadores ou que são mesmo criminosos, eles sabem enganar muito bem muitas milhares de pessoas, a fim de que essas lhes dê o pagamento que eles esperam receber, a fim de aferir lucros. Os malandros são sempre muito bem loquazes, utilizam palavras, discursos muito convincentes e enganam o maior número de pessoas
porque o interesse deles está em enganar. Então, é como aquele filho que disse que iria trabalhar, mas não tinha nenhum interesse de ir colaborar com o pai na vinha e falou só para agradar ou só para que o pai não insistisse ou para que o pai não se aborrecesse dele, mas não fez nenhum esforço sequer de ir até o local e dar a sua contribuição. Então vejam, a maioria das pessoas age assim, por isso que Jesus disse que aqueles que eram desconsiderados pela sociedade, por certo, teriam mais facilidade de entrar no reino dos céus do que qualquer um daqueles outros que ali estavam. E isso não é só na época de Jesus, isto é na época atual. Muitos são os enganadores, muitos são aqueles que mentem, que prometem, que envolvem uma ou mais pessoas com as suas promessas. Mas no momento em que essas promessas devem acontecer, no momento em que estão em posição de fazer aquilo que haviam prometido, porque tem posição, ou porque tem poder, ou porque tem mando, e eles se escusam com as desculpas, às vezes as mais esfarrapadas. Infelizmente, não estou em condição de ajudar. Infelizmente, me retiraram parte da minha posição. Infelizmente, eu neste momento não vou poder fazer aquilo que eu prometi. Você tem que entender que nem sempre a gente consegue aquilo que pretende fazer. Então, são aqueles filhos iguais ao primeiro, que prometem, que falam bem, que não discutem, que são muito agradáveis, que são muito atenciosos, que são muito envolventes, mas cujas obras os denuncia com relação ao que eles realmente são e ao que eles realmente fazem ou deixam de fazer. Então, às vezes, as pessoas mais incultas, aquelas que às vezes são até rudes ou mesmo um tanto quanto grosseiras na sua apreciação, no seu contato social, aquelas que não estão ali utilizando recursos da palavra para o envolvimento de terceiros nos seus interesses escusos, essas às vezes são muito mal julgadas, como os publicanos e como as meretrizes. As pessoas se afastam delas, acham que elas não têm educação, que elas não têm finesse, que eles estão atrás das firulas que a sociedade apresenta. Mas essas, na hora que você precisa delas, embora elas não tenham prometido ir, muito pelo contrário, olha, não conta comigo não, eu sou muito ocupado, eu tenho mais o que fazer, eu não estou afim de colaborar com isso, mas quando chega na hora H, que eles percebem que o convite ou que o pedido que lhes foi endereçado realmente tem uma validade, tem uma razão de ser, eles, sem outra alternativa, ou palavras ou desculpas, eles comparecem e se apresentam no auxílio. É assim entre grupos sociais, nas oficinas de trabalho, nos locais de trabalho. A gente conhece os colegas de trabalho no momento em que nós precisamos de algum apoio, de alguma orientação, de alguma substituição, de algum testemunho. É assim também nos agrupamentos não oficiais, entre os amigos, entre os conhecidos de diversas associações filantrópicas ou de estudos,
em que realmente nós conhecemos as pessoas porque elas comparecem, porque elas vão às atividades, porque elas participam, porque elas dão a sua contribuição, porque elas não prometeram nada, mas estão ali na colaboração e na participação com os outros. Como o segundo filho, que disse, não vou, e mais tarde compareceu. É assim entre os amigos, é na hora que realmente você precisa, que você sabe quem é seu amigo e quem até então só fazia parte do seu grupo social, mas não estava nem um pouco preocupado em colaborar consigo no momento de dificuldade. Muitas pessoas hoje em dia são amigos só pro forma, só por interesses sociais, só mesmo até por interesses outros particulares. Na hora que você realmente precisa, às vezes você não enche os dedos das mãos na quantidade de seus amigos ou parentes com os quais você realmente pode contar. E isso é muito difícil de nós entendermos no momento da precisão. É difícil não apenas de entender, mas de relevar e até mesmo perdoar, porque às vezes, muitas vezes, nós servimos a esses companheiros no momento em que eles necessitavam e achávamos que também poderíamos contar com eles no momento da nossa precisão. Nem sempre é assim, mas as pessoas se dão a conhecer pelas suas ações, mais do que pelas suas palavras. Há muitas pessoas que brilham através da palavra, ou porque é seu ofício realmente utilizar o verbo nas suas atribuições profissionais, como advogados, como promotores, como juízes, como jornalistas, como artistas, como representantes de classes, mas acima da palavra de cada um, sobrevém a atitude, os exemplos que eles foram deixando ao longo do caminho. E esses exemplos, sim, é que testemunham a essência de que eles são feitos. Aquilo que realmente eles trazem no bojo do próprio espírito como conquista imperecível da sua alma imortal. A sua consciência, que pode estar tranquila ou estar adormecida porque está chafurdada no mal. Então, mais do que as palavras, a interiorização de uma convicção, de uma atitude, é que vai testemunhar por cada um de nós. E como Jesus sabia de como a matéria absorve, os interesses também absorvem a maior parte dos interesses e das preocupações humanas, ele lamentou que aqueles que eram tidos como os mais inferiores na sociedade do seu tempo estariam mais dignos de entrar no reino dos céus do que qualquer um daqueles que brilhavam pela palavra e pelas promessas, mas faliam pelas atitudes, pelas ações e pelos exemplos. Que nós sejamos como o segundo filho e que mesmo em meio às tempestades, a falta de vontade, o desânimo, a tristeza, muitas vezes nós possamos reconsiderar a chamada do Pai em todos os momentos das nossas vidas e comparecermos para fazermos alguma coisa pela vinha cujos frutos são
para todos os filhos, os maus e os inferiores, mas aqueles que são dignos serão os eleitos do Pai e do Senhor da vinha. Estejamos entre os segundos e saibamos trabalhar com alegria. Um grande abraço a todos.